Então, gente, vamos lá para a nossa revisão, para avaliando as nossas provas globais, né? O capítulo que vai ser abordado na avaliação será o capítulo 8. Ele está contido neste livro aqui de vocês, ó, Diálogos das Ciências Humanas. As páginas que serão cobradas serão das 79 a 84. O capítulo em si, ele vai falar das questões culturais no momento da Idade Média. Então, a gente tem que focar, basicamente, Idade Média do século V ao século XV e os desdobramentos que aconteceram durante esse período. Na disciplina de Sociologia, a gente não vai focar no contexto histórico, e sim na formação social neste período. Então, o que a gente tem de importante, além da formação desses novos processos sociais? Nós vamos ter um grande império, que é o Império Romano, que ele vai crescer tanto que ele não vai dar conta mais de proteger as suas divisas, os seus territórios, e ele vai acabar sofrendo invasões de povos bárbaros, que eu já disse nas nossas aulas. Quem eram bárbaros? Eram todos os povos que não eram culturalmente romanos. E essas invasões, elas vão ocorrer de forma consciente. O Império Romano ele vai deixar esses bárbaros adentrarem nessas dobras do território, só que vai se tornar uma invasão tão constante que o Império ele vai começar a ficar enfraquecido. E com esse processo de enfraquecimento, ele vai ser subdividido. Então, a gente vai ter o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. No Ocidente, nós vamos ter essa parte europeia e o Oriente, a gente vai voltar mais para o Oriente Médio, para uma nova perspectiva, uma nova formação que vai surgir naquele entorno. Na parte ocidental, nós vamos ter a formação dos primeiros estados feudais. A gente vai ter um sistema, né, que vai vigorar nesse período, que é o sistema feudal, que é o feudalismo. Esse sistema ele vai ser características rurais, né? As pessoas vão se internalizar, porque elas vão ter medo dessa invasão, medo do outro, o medo do contato. Essas invasões elas vão ser tão pertinentes que as pessoas vão ter medo, então elas vão se fechar dentro de castelos, construir grandes muros, grandes muralhas, e ali elas vão viver e vão produzir apenas para a sua subsistência. Com essa produção da subsistência, o comércio vai ficar quase nulo. Não é que não vai haver comércio, não é que não vai ter moeda, mas ele vai ser tão pequeno, tão inexpressivo, que ele vai ficar a gerar em torno apenas dessas muralhas, na parte ocidental. E o que a gente vai ter culturalmente falando? Quando esse império se funde, vão ter esses dois lados. O lado ocidental, culturalmente falando, ele vai se fechar numa religião. E que vai predominar essa religião é a religião católica. Na parte oriental, nós teremos também o foco de uma religião, só que será a religião islâmica, tá? Vai ser o islamismo. Então, a gente vai ter esses dois choques de realidades com essa parte da religião. E no foco da religião católica, a gente vai ter um período chamado de Idade Média Ocidental. Nesse período da Idade Média Ocidental, o foco é o feudalismo, o foco vai ser a parte rural. Nós vamos ter uma pequena atividade urbana, mas no finalzinho da Idade Média. No início desse período, a gente vai ter o quê? A internalização das pessoas no campo, a produção para a subsistência, o predomínio da Igreja Católica. A Igreja Católica ela vai comandar todo esse cenário, ela vai ser a grande detentora de terras, ela que vai ser, na verdade, a grande senhora feudal, né? Vai ser a Igreja Católica. E essa Idade Média, ela vai estar ali. Por que ela recebe esse nome de Idade Média, né? Porque os humanistas, cientistas do Renascimento pós-Idade Média vai colocar esse período como nome de Idade Média porque é como se renascer, ressurgir a cultura greco-romana que ela foi paralisada durante esse período no Ocidente. Então, os renascentistas vão trazer de volta essa arte, esse processo da ciência, da filosofia, e ele vai colocar como fosse um espaço de renascer dessa cultura que foi perdida durante este período da Idade Média. E nesse processo da igreja, a igreja ela vai se formar, ela vai se fortalecer, e nesse processo de fortalecimento ela vai acontecer reuniões, que vão ser chamadas de concílios. O primeiro concílio que vai ser na cidade de Nicéia, e nesse concílio ele vai determinar
que haverá uma hierarquia dentro da Igreja Católica. A gente vai ter o Papa, o pároco, os padres, os sacerdotes, e que eles vão organizar essa logística e esse contato com os fiéis. Então, o Concílio de Nicéia, frisem isso, que pode ter uma questãozinha aí na prova sobre isso. E esse Concílio de Nicéia vai criar o clero secular. O que é o clero secular? Essas entidades subjugadas, né, que vão subservir ao papado central. E dentro delas, gente, vai acontecer a venda de indulgências, todo esse processo histórico que já foi falado em sala. E um ponto importante é que esse nome relíquia, né, que é algo valioso, vai surgir na Idade Média. E essa relíquia, ela vai ser trabalhada como se fosse algo santo, algo produzido de algum santo, de alguma entidade naquele momento. Então, essa relíquia, ela vai ser comercializada dentro desse processo da Idade Média. Como a Igreja Católica vai se organizar, vai promover essa junção entre os fiéis, essa obscuridade, né, que os renascentistas chamam, vai ser um processo que vão durar aí mais ou menos 1000 anos. Paralelamente a essa construção histórica do Ocidente, a gente vai ter o Oriente. E o Oriente a gente vai ter o quê? A emergência do judaísmo, tá? Que do islamismo, gente, me desculpa, do islamismo. E o islamismo ele vai surgir como Maomé, que vai ser um comerciante daquelas rotas comerciais que vão ter no período ali da África, do Oriente. Então, ele vai receber também a visita do anjo Gabriel. O anjo Gabriel vai dizer que ele tem que formar essa religião monoteísta no Oriente também, e vai começar a surgir o islamismo. Só que o islamismo, paralelamente a ele, vai ter a emergência da ciência. Já no lado ocidental, não. No lado ocidental, a gente vai ter um predomínio muito grande da fé e da religião. E no Oriente, a gente vai ter esse predomínio da ciência. E com esse predomínio da ciência, a gente vai ter evoluções que vão auxiliar no outro lado ocidental. Inclusive, o livro ele vai abrindo falando sobre a pandemia da Covid e da importância da ciência. E foi essa mesma ciência que lá no século V, ele vai auxiliar os ocidentais na peste negra. A peste negra ela é proveniente da urina dos ratos. Então, como havia muita sujeira na Europa, que eu já disse para vocês, não era um ambiente de filmes, de Hollywood, era muito sujo, as pessoas não tomavam banho, só trocavam de roupa quando as roupas já estavam se rasgando do próprio corpo. E aí começa a proliferar esses ratos. E esse contato também com as cruzadas, né, que é esse processo de reconquista da Terra Santa, eles conseguem trazer esses hábitos de higiene, conseguem diminuir o caso da peste negra, que vai ser uma das primeiras pandemias que vão assolar todo o processo, todo o mundo antigo, tá? O feudalismo, ele vai ter basicamente 3 classes, 3 camadas: clero, nobreza e camponeses. Dentro desses camponeses, a gente vai ter 2 categorias, que são os senhores, os camponeses, que vão trabalhar dentro das terras, que vão servir a um senhor feudal, e a gente vai ter os vilões, que vão ser camponeses livres, que vão prestar serviços ora por um lado, ora para o outro, vão ficar vagantes durante esse território, né, durante esse período, e eles vão fazer esse processo ser chamado de vilões. Tá? Vilões não são as pessoas do mal, que acontecem em filmes, não. Lá é esse processo do camponês livre, tá? E tem esses que vão trabalhar nas terras dos senhores feudais. E esses senhores feudais vai ter uma subdivisão dessas terras, né? Essas terras, ora, o camponês vai trabalhar para o senhor feudal, ora ele vai trabalhar para ele vai ter o pagamento de taxas, de impostos, ele vai ser escravizado, ele vai ser explorado para trabalhar dentro dessas terras. Culturalmente falando, sociologicamente falando, as formações das cidades elas vão acontecer no finalzinho da Idade Média. E aí com ela vai surgir os burgos, que são feiras. Aquilo que foi adormecido durante a Idade Média, lá no finalzinho da Idade Média, com o período da Renascença, esses burgos, essas feiras vão começar a proliferar pela Europa e vão começar a comercializar novamente, vai começar o processo de urbanização dessas vilas que outrora elas estavam sendo quase eliminadas. E o interessante é que tem muitas cidades da Europa hoje que recebem o nome de burgos, né? Luxemburgo, Joanesburgo, porque eram locais de trocas comerciais, entrepostos comerciais, feiras, que surgem desde da Idade Média. Então, a gente vai ter esse processo de urbanização lá no finalzinho com esses burgueses, tá bom?
Então, assim, basicamente, o capítulo vai trabalhar dessa parte cultural, dessa junção, dualidade entre o Oriente e o Ocidente, o medo do outro, o medo desse contato, né, devido a essas invasões, devido a esses processos. Estudem o capítulo, leiam com atenção, assistam essa videoaula mais uma vez se for preciso, pausem, façam as anotações que vocês vão dar super bem na prova, tá bom?